Olá, gente, tudo bem? Então, estou aqui para falar um pouquinho para vocês do projeto Cuidar, porque hoje é o Dia Internacional de Segurança do Paciente, dia 17 de setembro de 2021. Então, eu fui convidada, né, pela enfermeira Flávia, enfermeira de qualidade do Hospital Antoninho da Rocha Marmo, para falar um pouquinho para vocês, né, sobre o assunto segurança do paciente, tá? Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre esse assunto de hoje. Então, né, quem sou eu? Eu sou Amanda Carvalho, eu sou enfermeira, tenho 35 anos, tenho 11 anos de formada, né? Meu mestrado foi em gerenciamento e gestão e administração de serviços de saúde e enfermagem, que eu fiz pela Unifesp em 2016. Também fiz uma pós-graduação em gestão e enfermagem também pela Unifesp. E também sou graduada em educação permanente pela Fiocruz, tá? Mas nada disso tem sentido se eu não colocar em prática, principalmente quando eu falo de segurança do paciente, tá? Mas isso daqui é só uma prévia, só para vocês me conhecerem e saber que eu trabalho, né, nesse sentido de capacitação, né, nesse sentido de levar os profissionais à reflexão no sentido da qualidade. Eu já trabalhei algum tempo no Antoninho, de 2018 a 2019, e sou muito feliz de hoje estar palestrando para vocês e levar um pouquinho do conhecimento, né, para vocês, tá? Você sabia que a cada 10 pessoas que passam por um serviço de saúde no mundo, uma é vítima de erro ou evento adverso? Então, gente, até mesmo para a gente poder refletir, né? Porque todo ano a gente fala de segurança do paciente. Por que todo ano a gente vem falar sobre esse assunto que às vezes até se torna um pouquinho maçante? Mas, na verdade, a gente vem mesmo trazer essa reflexão porque ele é muito importante. Toda vez que um paciente ele entra no hospital, ele quer sair melhor do que ele entrou, né? Então, esse é o intuito do cuidado, né? Mas muitas vezes não é isso que acontece. Às vezes ele sai um pouco pior, ou às vezes com erro, né, ligado à assistência da saúde. Então, essa é uma das grandes preocupações. Muitas vezes relacionado à nossa assistência que nós prestamos, que a enfermagem presta, ou que a parte médica presta, ou que às vezes até indiretamente acontece, mas que pode levar um dano, um evento adverso ao nosso paciente. E isso a gente não quer. Por isso que é importante a gente falar desse assunto e discutir de assuntos tão importantes, tá? Algumas definições para a gente poder entender um pouquinho e sempre relembrar o que é importante a gente saber, né? Que a segurança do paciente é a redução de riscos e danos associados ao cuidado de saúde ao mínimo aceitável. O que é o mínimo aceitável? É aquilo que não me incapacita, que não me tira né, de eu fazer aquilo que eu posso fazer, né, na minha vida, no meu trabalho, certo? A questão do evento adverso. Um incidente que resultou em dano para o paciente. Então, por exemplo, um evento adverso, muitas vezes, por exemplo, o que ocorreu, né, de repente, o paciente ele foi ali tomar uma medicação, né, e ocorreu ali né, pela via errada, né, e o paciente ali sofreu um dano, que de repente pode ali incorrer em alguma incapacitação e tudo mais. Isso é muito complicado, né? E a Organização Mundial da Saúde, ela vem conceituar isso para nós, tá? Reação adversa é um dano inesperado resultando de uma ação justificada no qual o processo correto foi seguido para o contexto que o evento ocorreu. Ou seja, o que é uma reação adversa? Por exemplo, administrei uma medicação, mas ocorreu que o paciente ele teve um hematoma, né? É uma reação adversa a a medicação que a gente realizou, né? Então, assim, é meio que esperado. O processo foi correto, mas, de repente, aconteceu ali algo que não, né, foi inesperado
e, de repente, causou um dano ao paciente, mas foi justificado, né? Então, é isso, tá, gente? Existem alguns fatores que contribuem para os erros, por exemplo, conhecimentos e habilidades. Isso que a Flávia veio promover é algo muito importante, que é a questão do treinamento, reciclagem, procedimentos técnicos e formação. Isso que você está fazendo é muito legal, porque a questão da gente buscar conhecimento, promover conhecimento, isso é fundamental para que a gente diminua, mitigue os erros, para que eles não ocorram, tá? Fatores como fatores psicológicos, estresse, tédio, frustração, ansiedade e desconhecimento podem levar e desencadear erros e acertar o paciente, tá? Então, isso também é bem importante a gente estar atento. Nós acabamos de vir aí de uma pandemia, estamos ainda passando por uma pandemia. Tudo que nós mais queremos é que o cuidado com o paciente ele seja feito da melhor forma possível, né? Mas muitas vezes nosso fator psicológico está muito abalado ainda, né? Principalmente quem está vindo na assistência, né? Médicos, enfermeiros, né? Fisioterapeutas, que pode sim vir a desencadear um erro da sua assistência prestada, né? Fatores fisiológicos, como sono, fadiga, álcool, drogas, eles podem sim desencadear um erro decorrente da assistência à saúde. E também questões institucionais, como o mau gerenciamento, falhas de equipamentos, manutenção. Por isso que é importante a instituição estar sempre investindo nos líderes, né, nos enfermeiros, né, nos chefes de equipe. Para quê? Para que eles possam mesmo entender o seu papel e fazer a gestão da melhor forma possível, com os melhores recursos possíveis, para que isso não desencadeie esse erro na assistência à saúde. E as questões ambientais, barulho, agitação, calor, estímulos visuais. Muitas vezes o hospital está passando por alguma reforma que implica em muitos barulhos, e isso pode irritar o profissional da área da saúde, né? Ou até mesmo o próprio calor, a questão ambiental, que pode desencadear, sim, uma falha na comunicação, deixar as pessoas um pouco mais irritadas, e isso né, vir a ocorrer erros na área da saúde, tá? O Hospital Antoninho veio com essa questão do projeto Cuidar, que eu achei muito legal, muito sensacional, que é um mnemônico, né, que o C significa cuidado, o U, universalidade, I, integralidade, D, dedicação, e o A, amor, e o R, responsabilidade. E eu vou fazer umas perguntinhas sobre cada letra dessa, para que a gente possa refletir um pouquinho da nossa vida, para ver se realmente nós estamos cumprindo aquilo que precisa ser cumprido, tá? No nosso dia a dia, no nosso cuidado, e se aquilo que nós estamos cumprindo está afetando ou não a segurança do paciente. Por exemplo, o ser de cuidado. Como está o meu autocuidado? Né? Será que eu estou olhando para mim de forma amorosa, de forma a cuidar bem de mim? Eu estou cuidando da minha espiritualidade? Estou cuidando do meu físico, da minha alimentação? O que hoje eu posso melhorar para que eu consiga realmente me amar, né? Porque, primeiramente, quando eu vou olhar para o meu cuidado, né, com o outro, eu preciso olhar para mim, né? Então, o que eu estou fazendo para mim? Antes da gente refletir o cuidado com o outro, eu preciso olhar para mim e ver o que eu preciso cuidar de mim, em mim. Então, antes de eu amar o outro, eu preciso me amar, tá? Então, é uma pergunta para reflexão. E do cuidado mesmo, como está o cuidado com o outro? Então, para eu fazer uma reflexão do cuidado comigo, eu tenho que pensar no cuidado com o outro, tá? Universalidade. A gente sabe que o conceito de universalidade é a questão de eu cuidar de todos de maneira equânime, né, sem distinção. Né? E isso também implica na segurança do paciente. Eu não tenho distinção de raça, de cor, de opção sexual ou de religiosidade, ou até mesmo de time de futebol. Né? Será que eu tenho empatia com o outro? Né? Claro que a questão do futebol, gente, é só uma brincadeira. Mas como está essa questão da empatia com o outro? Eu estou tendo empatia com o outro? Né? Às vezes o corre-corre do dia a dia fica difícil, às vezes, de eu perceber a sutilidade do que é importante para o outro. Uma vez eu fiquei internada e pedi um sabonete para eu higienizar o meu rosto, né? E a resposta foi, mas aqui a gente não dá sabonete. Mas peraí, gente, o que é importante? Será que eu estou dando aquilo que é importante para o outro? Né? Então, essa questão da empatia, tá? Como
está o meu trabalho em equipe? Porque às vezes a gente também só olha para o paciente, não olha para a nossa equipe. Será que eu trato todos igualmente? O que é fácil de eu perceber? Né? Cada um tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos. O que acontece muitas vezes é quando a pessoa tem um ponto negativo meio gritante, eu me afastar dela. E o que acontece é que isso não pode acontecer. Eu tenho que ver aquele ponto negativo como um desafio para mim. Porque eu não vou mudar o outro, mas eu posso mudar a mim mesma em relação ao outro. Então, isso tem que ficar bem claro. Como eu posso melhorar para o outro? Né? Então, quando eu tenho essa visão, eu melhoro meu ambiente de equipe, eu melhoro o cuidado para o paciente. Tá? A questão da integralidade. Quais as dimensões que eu atuo junto ao meu paciente? Porque o paciente, gente, não é só o cuidado corporal. Será que eu estou cuidando do paciente a parte psicológica? Será que eu estou cuidando do meu paciente a parte espiritual? Porque muitas vezes a nossa tendência é realmente resolver o problema do paciente a parte somente né, corporal. Mas às vezes ele está precisando de uma assistência espiritual. Será que eu estou preparada para atender todas as dimensões de cuidado do meu paciente? A questão da dedicação. Como tem sido a minha dedicação aos plantões? Será que eu sou grata ao trabalho que eu realizo? E eu realizo bem tudo que eu realizo? Né? Então, uma questão para a gente refletir. Tá? A questão do amor, do propósito, né? Será que eu sei o que o meu paciente espera de mim? Porque às vezes eu acho que o meu paciente espera X, mas meu paciente espera Y. E às vezes é algo até um pouco mais simples daquilo que eu tenho de conceito. Então, é importante a gente, às vezes, questionar o paciente, aquilo que ele quer, né? Para que eu atenda bem ele dentro das perspectivas dele. Isso é amar, né? E a questão da responsabilidade. Você, enquanto profissional, conhece as suas responsabilidades? Você conhece todas as metas de segurança do paciente, aquilo que tem no escritório de qualidade e que é importante para a sua instituição? Você conhece as suas responsabilidades enquanto profissional? Porque uma coisa é você assinar no RH, mas quando você vai na sua prática, a gente sabe que a gente faz muito mais além, claro, aqueles profissionais de alto padrão, daquilo que é solicitado. E isso é muito importante. Você imprime a sua marca pessoal no seu dia a dia. Gente, hoje a gente comemora o Dia Mundial de Segurança do Paciente e o tema da campanha é Atenção Segura à Mãe e ao Recém-Nascido. O slogan chama a atenção em favor da segurança no parto. Haja agora um parto seguro e respeitoso. E uma das coisas que a gente precisa sempre pensar que para a gente ter um parto respeitoso ao paciente, a gente precisa também respeitar o profissional da área da saúde, que já vem cansado, né, de uma pandemia, né, enfim, de toda aquela situação de sobrecarga de trabalho. Então, ele também precisa de cuidado. Então, para eu ter um cuidado né, respeitoso e um cuidado seguro, eu também preciso, né, respeitar e dar aquilo que os meus profissionais da área da saúde também estão precisando, né? Que é o respeito, que é a escuta, que é aquilo mesmo que vai assegurar que eles tenham mesmo, realizem um cuidado, né, satisfatório. Esse é um estudo que eu trouxe, né, ele é recente, ele é até de 2019, que traz a realidade de um hospital, né, apesar de ser do SUS, mas traz algumas realidades, né, de alguns pontos críticos, né, e sutis que a gente pode atuar e que pode melhorar a questão da agilidade no atendimento e também questões de segurança. Por exemplo, alguns impactos, né, que causam na questão do atendimento às gestantes e parturientes no momento do trabalho de parto, tá? Ausência de enfermeiro no setor de urgência e emergência de parto, falta de materiais essenciais, quantidades insuficientes de insumos como sabão líquido e papel toalha, serviço de higienização na hora, né, do momento de atendimento, que então são coisas sutis que podem ser verificadas ali. A resistência por parte de profissionais de saúde e recomendações sobre segurança do paciente, a carência de treinamentos da equipe para manuseio de equipamentos de emergência, desmotivação e desgaste da equipe de enfermagem e sobrecarga de trabalho e responsabilidade para os enfermeiros. Então, esses são alguns pontos críticos, né, que impactam verdadeiramente na assistência, né,
desse tipo de perfil de pacientes, que precisam ser verificados e olhados com carinho e com cuidado para que sejam modificados e verificados assim, a melhor forma do manejo dessas situações para a melhoria da segurança desse tipo de paciente, tá? Esse estudo ainda traz, né, alguns tipos de doenças, né, da mãe de neonatos que geram aí, né, internações de UTI adulto e UTI de neonatos. Por exemplo, a síndrome hipertensiva específica da gravidez ectópica, abortamento, hemorragia e trabalho de parto prematuro. Então, essas são situações muito frequentes que, de repente, seriam importantes protocolos de atendimento e capacitação da equipe de enfermagem para atendimento, né, adequado dessas gestantes, né, para que ocorram menos riscos, né, e sejam mitigados situações que possam levar a situações de né, de estresse e também situações que possam ferir e levar ao dano a esse tipo de pacientes, tá? Outra coisa que a gente precisa ver mesmo, assim, não só a conscientização do profissional da área da saúde, mas também tornar o usuário e o familiar como aliados na segurança do paciente, né? É fundamental esse envolvimento na redução do evento. Então, assim, colocar e verbalizar, né, na assistência, colocar como placas informativas, né? Envolva-se ativamente em seu próprio cuidado, isso para o paciente, para que ele possa mesmo envolver e alertar os profissionais para que eles possam, né, estar atentos ao cuidado, estar atentos a coisas sutis e possam mesmo dar o cuidado daquilo que é importante, né, e trazer eles como aliados, e não como pessoas que só cobram e sejam agressivos com a equipe. Não, esse não é o objetivo, é mesmo com o intuito de que todos estejam atentos à segurança do paciente, tá? Então, engajar usuários, familiares nos esforços da redução de erros, tá? Informe-se e faça perguntas. Então, isso tem que ser falado com os familiares, né, e capacitar eles para garantir cuidados seguros, tá? Fornecer à equipe todas as informações sobre seu estado de saúde, enfatizar o envolvimento dos usuários e familiares nas estratégias que forem traçadas, né, para que ocorra aí, então, essas situações aí de segurança do paciente. Bom, gente, essas foram as minhas falas. Eu peço desculpa pelos erros de português, realmente eu fiz muito rapidinho essa apresentação. Agradeço aí imensamente a Flávia, a Jéssica e todos os envolvidos aí pelo convite, tá? E uma mensagem aí que eu deixo é: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível. De São Francisco de Assis. Deixo aí meus contatos pessoais aí e fico à disposição aí né, nas minhas redes sociais, quem quiser tirar dúvidas, enfim, estou aí para o que precisar, tá bom? Ótima semana do paciente, ótimo plantão e tudo de bom para vocês.